versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero toda a igreja comigo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluias. Pode sentar, irmãos. Uma salva de palmas por essa palavra. Glória a Deus. Eu só quero trazer do velho ano para o ano novo as coisas que me trazem esperança. Irmãos, é um ano abençoado. Não é você ir na beira da praia, dar 7 pulinhos ali nas ondas e voltar e dizer: vou ter um ano abençoado. Não. Ter um ano abençoado é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você acreditar que tem um Deus que tudo pode estar dando errado, mas tem um Deus que vai te sustentar. Tem um Deus que vai te guardar, não vai deixar você cair. Tem um Deus que vai te sustentar. Isso é ter um ano abençoado. Então, o primeiro tópico eu quero dividir em 4 tópicos. Mas o primeiro vai dizer aqui: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode me dar esperança, irmãos? Coisas novas da parte de Deus. É não ficar olhando para as coisas velhas, Vitória. É não ficar olhando para as coisas que passou, mas é olhar para as coisas que Deus fez para nossas vidas. Amém? Vou dar um exemplo aqui, olha para mim. Vou dar um exemplo aqui. Um carro tem um para-brisa grandão ali, né? Você está querendo desgraçar, um para-brisa grandão, e o que tem para você olhar lá atrás são 2 retrovisores pequenininhos. Aí você imagina, 2 retrovisores pequenininhos, você precisa ficar olhando o tempo todo para trás, só que vai dar ré, alguma coisa ali. Mas tem um para-brisa gigante para você olhar para frente. Sabe o que isso diz? É que Deus tem coisas grandes para você quando você coloca os seus olhos naquilo que Ele tem para a tua vida. Então não perca o foco, irmãos. Olhe para as coisas à tua frente, não deixe as coisas que ficou para trás. A palavra do Senhor diz em Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Quando nós ficamos lamentando, olhando para as coisas que ficou lá atrás, nós nos retém aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não conseguimos receber as bênçãos, irmãos. Nós não conseguimos ser abençoados, porque todo tempo nós ficamos lamentando. E tem pessoas que é assim, fala mais do passado do que do futuro, e não consegue andar para frente. Tem pessoas que reclamam, murmuram, e quando Deus está dizendo para nós: o velho já passou, eis que eu faço uma coisa nova. Só para você entender, quando Deus Ele chega ali, Ele cura um homem que estava possesso. A Bíblia não fala o nome desse homem, mas chama ele de Gadareno. É um homem que vivia no sepulcro nu. Ele se feria, juntava muitas pessoas para prender aquele homem e amarrava ele com correntes, grilhões, e não conseguia prendê-lo, porque ele tinha uma força terrível. Ele estava possesso de um espírito maligno, de uma legião de demônios. Mas quando Jesus pisou o pé em Gadara, aquele homem ele sai correndo, vem de encontro de Jesus, e ele é curado e liberto. E a partir daquele momento, irmãos, a Bíblia fala que as pessoas que vieram a ter com Jesus, porque havia os corpos ali que morreram, caíram ali, desceram no precipício e depois caíram na água e morreram. Todos aqueles corpos, aquelas pessoas não estavam interessadas em saber da libertação daquele homem, mas estavam preocupados com o prejuízo dos corpos que tinham morrido. E a Bíblia fala que quando eles chegam ali, eles encontram aquele homem que antes era possesso. Ele estava sentado no seu perfeito juízo com vestes novas. Glória a Deus! Aleluia! É assim que Deus faz com o homem. É assim que Deus faz uma pessoa que dá lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. É assim que Deus faz, irmãos. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você e muda a sua vida. Amém! Quem está comigo aqui nessa noite diz amém. Glória a Deus! Sangue, irmão, tem comida daqui a pouquinho para nós, e é difícil pregar a virada, né? Daqui a pouco começa a fogo, o irmão fica espantado, e aquele preocupando, a polícia vai um pouco mais, ele fora ali, ele sai correndo ali, porque está
embora dali para não pecar. Né? Na Evita, no jeito de churrasco, ela está com isso. Eu falei, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, deixa eu pegar não. Vamos pregar a palavra do Senhor, primeiro alimentar o Espírito, depois a carne. Não, churrasco é comigo, né, irmãos? Mas no início eu disse, eu vou estar reclamando que a carne está cara. Assim eu vou aqui de churrasco. Misericórdia, eu quero viver essa fonte. Então, olha só, aquele homem estava no perfeito juízo, aquele homem já estava com veste nova e nome, aquele homem já tinha trocado, porque ele teve um encontro genuíno com Jesus. E é assim, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, ele troca nossas vestes, muda os nossos caráteres, muda o nosso caminhar, ele muda a nossa história, porque a Bíblia pode ter de mão do lobo e coloca o homem numa posição de glória. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Quando você se aproxima dele, ele te renova. A Bíblia fala que havia um homem chamado Bartimeu. Qual o nome desse homem, irmãos? Bartimeu, era cego. Não enxergava. Mas ele não nasceu cego, mas era cego. Depois eu contei isso aí em outra pregação. Ele não nasceu cego. Esse homem não enxergava. E esse homem, ele pediu esmola. Pediu o que, irmãos? Esmola. Fala alto, irmãos. Esmola. Glória a Deus. Aleluia. E ele pediu esmola. Só que aí, ele ouve que Jesus está passando. Ele escuta que Jesus estava passando, irmão Afonso. E ele não pega oportunidade. Ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajuda, irmãos. Tem misericórdia de mim. Olha só, a multidão tentou parar ele. A multidão disse, não amou o mestre. Deixa o mestre. Só que ele insistia mais alto. Ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele conhecia. Ele não tinha vista, mas ele tinha voz. E quando você pede, olha para cá, quando você pede, com aquilo que você tem, você recebe aquilo que você não tem. E Jesus se aproximou dele. E quando Jesus está se aproximando dele, Jesus disse que quer que você faça. Ele disse assim, eu quero ver de novo. Eu quero voltar a ver. Jesus vai lá e toca nele, é curado e volta a ver novamente. Ninguém deu glória, misericórdia. Aí, o que acontece? Ele começa a ver novamente. Só que a primeira atitude dele, porque naquela época, quando havia alguém cego, aleijado, deficiente, ele ia em um lugar, como se fosse uma prefeitura hoje, e ele ali conseguiu uma capa. E com aquela capa autorizava ele pedir esmola, porque era proibido. Não podia qualquer um pedir esmola. Mas quando você está com a capa, era uma autorização. E aí você poderia pedir esmola. E era quase obrigação, obrigatório alguém dar esmola para você. Você está ali com a capa, você é reconhecido, você tem alguma deficiência, e todo mundo que passa vai dar uma esmola. E só que interessante, e ele estava com essa capa. Enquanto Jesus curou ele estava com a capa. Mas quando ele foi curado, ele jogou a capa fora e seguiu Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo. A capa estava com ele há tanto tempo. A Bíblia não relata quanto tempo ele estava com aquela capa. Mas eu creio que, ele joga o velho e começa a seguir o novo. Nós jogarmos a capa fora. É tempo de nós jogarmos a capa do pecado. É tempo de nós jogarmos o velho e começar a seguir o novo, que é Jesus Cristo. Ele tem um novo, irmão, para a tua vida e para a minha vida. Esse é o primeiro toque. Esqueça as coisas que ficou lá. Comece a viver o novo de Deus. Para você ter um 2025 abençoado.
18. Se você não quiser abrir, eu vou ler aqui depois você abre em casa. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou repetir: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, irmãos, agradeço. Em tudo agradeço ao Senhor. Uma pessoa que é grata a Deus, você não vê essa pessoa reclamando. Mas o inimigo, ele coloca na mente da pessoa murmuração. Talvez você conhece, toda pessoa que você conhece que murmura demais, só reclama, ele tem uma vida destruída. Essa pessoa que você está pensando em Deus. Alguém que você conhece, que só reclama. Tem gente que é assim: nossa, que calor, estou aguentando mais. Deus podia mandar uma chuva. Aí Deus fala: ó, e manda chuva. Ele fala: meu Deus, que chuva é essa? Ah, olha, morei tudo, nossa, e não sabe o que é. É ou não é? Tem pessoas, irmãos, que tudo ele reclama. Tem pessoas que, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Ó, não é assim, irmãos. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. Glória a Deus, glória a Deus. Então tem pessoas que só murmuram. O povo, quando estava no deserto, eles ficaram 40 anos para atravessar um lugar que não era tão distante, porque tudo estava ruim para eles. Há uma palavra que diz assim: Deus, o difícil não foi Deus tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito do povo. E às vezes nós somos assim, reclamamos de tudo, murmuração. O inimigo, ele coloca isso na sua mente, que você tem que murmurar, que nada está bom. Tem pessoas que experimentam não sei quantas roupas. Mas essa não ficou boa, essa daqui também não, essa daqui não. E tudo dai graça. Aleluia. Agradeça a Ele pelo que você tem em casa. Agradeça ao Senhor pelo pouco que Ele te deu. A palavra do Senhor diz assim: seja fiel no pouco, porque sobre muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco. Sobre muito Ele vai te colocar. Querer sua vida mudar é você falar assim: a partir de hoje eu vou passar pelo menos um ano, um mês. Um ano é demais, né? Um mês sem reclamar de nada. A sua vida começa a mudar. Às vezes nós ainda não recebemos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, porque nós ainda não estamos capacitados para receber. E Deus está dizendo: eu não vou dar, porque se eu dar, vai começar a reclamar. A ingratidão é algo terrível. É como se fosse um câncer, irmãos. A ingratidão é algo que machuca outras pessoas. Porque às vezes você ajuda a pessoa, você está ali ajudando, você está ali abençoando, e depois aquela pessoa vira as costas e começa a falar mal com você. A ingratidão é coisa terrível, que faz com que você distanceia da presença de Deus. Ele está dizendo através da palavra dele: olha só, em tudo sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo diz: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, não é a minha vontade, é a vontade dele. Parar de reclamar e começar a agradecer. Quando você começa a agradecer, irmãos, sabe quando um pai dá algo para o filho? E o pai vai lá, compra algo com aquele maior carinho e fala assim: ó, vou dar para o meu filho. Aí aquele filho fica feliz, ele fica grato, ele agradece, ele pula. O pai quer dar novamente. O pai fala: nossa, mas eu deixei meu filho tão feliz com essa pequena coisa que eu dei para ele, eu vou comprar algo maior. Com Deus é assim também. Quando Deus te dá algo e você fica feliz com aquilo, Ele diz: eu vou dar algo melhor. Mas eu queria comprar uma casa. Aí Deus te dá condições para você comprar uma casinha pequenininha, mas você é feliz com aquela casinha. Você louva
para ela todo dia, você cuida dela como se fosse uma mansão. Daqui um dia Deus provê outra casa maior para você. Isso chama gratidão, irmãos. Olha só que palavra: em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Paulo sabia que era a vontade de Jesus. A nossa murmuração entristece o coração de Deus. A nossa murmuração elimina a nossa fé. Um crente que murmura, ele não consegue atrair ninguém para ir para a igreja dele. Ah, mas fulano ali é crente, mas só vive murmurando, a vida dele não anda para frente. Eu conheço pessoas assim. Está o tempo todo chateado. Não consegue sorrir, porque você fala: e aí, tudo bem? Era para estar, mas aconteceu isso. Era para estar. Não, filho. Agradeça a Deus. Toda pessoa murmuradora, toda pessoa que não agradece, toda pessoa que o tempo todo é reclamando, você pode conhecer 1000 dessas pessoas que você vai ver que a vida dela é parada. E eu quero te dar um conselho aqui. Distancia desse tipo de pessoas. Começa a andar com pessoas que oram mais que você. Começa a andar com pessoas que jejuam mais que você. Começa a andar com pessoas que agradecem a Deus mais que você. E você será uma pessoa abençoada. Será uma pessoa próspera. Porque você está vendo uma pessoa. Gente, ele não tem nada. E olha a alegria dele, agradecendo o tempo todo. Ele mora numa casinha ali, mas ele está agradecendo a Deus o tempo todo. Talvez você tenha tudo. Eu tenho uma frase que eu achei interessante, que diz assim: quando você diz que Deus é o seu tudo, você tem tudo o que precisa. Filho do seu irmão diz: quando você diz que Deus é o seu tudo, você tem tudo que precisa. Você tem tudo que precisa. Glórias a Deus. Vamos para o tópico 3. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Olha só a consistência que o apóstolo Paulo fala. Olha só o que ele está dizendo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo de novo, outra vez: alegrai-vos. Se alegrar é ser feliz. Se alegrar em quem, pastor? Não estou entendendo ainda. Fala aí. Alegrar no Senhor. Alegrar no Deus que é poderoso. Alegrar nele. Ah, mas eu estou triste porque uma pessoa ali no meu trabalho falou uma palavra que eu não gostei. Ah, eu estou triste porque uma pessoa me passou para trás. Se alegrai sempre no Senhor. Se alegrai sempre nele, porque Ele é bom para a tua vida. Se alegrai sempre no Senhor, irmãos. Eu estou passando pela prova, mas eu estou dando glória. O irmão Lázaro, saudoso irmão Lázaro, ele tem um louvor que ele disse: estou passando pela prova, mas eu estou dando glória. Então é você passando pela prova, mas com a convicção que Deus está no controle da sua vida. Aleluia, Senhor. Então isso é algo que nós nos alegramos, irmão Afonso, para nós ficarmos felizes. Esse ano eu completei 50 anos de idade. Nem parece, né? Eu fui pegar na igreja e ele apareceu, o irmão lá atrás e falou assim: parece que é 60. E eu louco para terminar o culto e orar por ele. Sumiu! Aí a gente fala assim: gente, já 50. Deus vai ser capaz. 50 ouviu, velho? Não, não é fácil, não. Você está rindo, quem é você? Uma dor na perna, uma dor aqui, uma dor ali, uma dor na coluna. É Luciano dando uma
domingo à noite. E eu falei assim, a idade chegou. Mas essa palavra está dizendo se alegrar sempre no Senhor. Se eu cheguei até aqui, eu tenho que me alegrar, porque foi Ele que me deu esses anos de vida. Se você chegou até aqui, é porque Deus te deu esses anos de vida para você como um presente para a sua vida. Glória! Então nós temos que nos alegrar, irmãos. Aquela pessoa que está sempre triste, aquela pessoa que você encosta perto dela, parece um copo de suco de limão sem açúcar. Você sai dali pior do que quando você chegou. Esse dia eu vi alguém comentando algo que aconteceu. O povo da Europa, ou foi nos Estados Unidos, acho que o cara falou. Alguém falou de outro carro, eu peguei ali. E agora que eu ouvi um pouquinho. Um homem, o povo lá no frio, eles não sorriem. Eles não se alegram, eles não são igual a gente. São muito fechados ali, eu morei lá um tempo. E eu percebi que aquele povo não consegue se alegrar. E é um país frio. Até que o mediano lá tem paz. E aí o rapaz começou a sorrir, praticamente muito, foi dentro do trem. E esse cara começou a sorrir ali dentro, sorrir, e ele rindo. Daqui a pouco ele contaminou todo aquele ambiente. Quando ele percebeu, todo mundo estava rindo. Todo mundo estava se alegrando. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você encosta perto de alguém, você sabe que você perto de alguém que é alegre. Não tem quase nada, mas são pessoas fiéis a Deus, são pessoas que se alegram. Do nada, essa pessoa ri. É gostoso encostar perto de pessoas assim. Você se sente atraído por elas, você já fica perto. São pessoas que têm o Espírito Santo de Deus dentro do coração. Não é por ela, não é pela pessoa, mas é o Espírito Santo do Senhor, irmãos, que vai te alegrar por nada. Glória a Deus. Mas amanhã eu tenho uma maratona de trabalho, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu me alegro no Senhor. Eu me alegro nele, porque Ele é comigo. É assim, irmãos. Se alegra sempre nele, não é de vez em quando. É sempre. A nossa alegria vem do Senhor, tem que estar no Senhor. Tem pessoas que têm carro, tem pessoas que têm coisas que são tristes. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não se embriagueis com vinho, mas se enche do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo para mim e para você: a bebida é algo momentâneo. Você vai tomar, você vai ficar alegre, distante, daqui a pouco começa a chorar. Começa a beber, aí aquela alegria, nossa, o fulano está bem. Tem um irmão meu, né? Meu filho conhece o ele também chapado. Ele já chega lá em casa assim e fala assim: e aí, ela não é, ele fala: ó, tá. Tá chapado. De vez em quando ele vem aqui, né, mãe? E mãe fala: meu Deus, seu irmão já saiu de misericórdia, mas Deus algo para sair. Eu creio que Deus 2025 vai estar na presença do Senhor. Só que depois daquilo, ele vai dormir. Pensa no cara que dorme. Ele vai, sai, pega um pouquinho, aí ele volta para casa e ó, quando ele está aqui, ele vai para casa e ó, vai dormir. Ele teve aquele momento de alegria por conta da bebida, só que depois já acorda a cabeça com ele, todo triste, todo revoltado, porque ele tomou, se embriagou com bebida. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui agora: não se embriagueis com vinho, mas se encha do Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que nos encher. Isso aí você não precisa beber nada, irmãos. É passando pela prova e dando pulo, é se alegrando, é dando glória a Deus. Está chovendo, mas você diz: eu conheço o dono da chuva, quem que levou a chuva, e tu é muito de eu me alegrar na presença dele. É se alegrar, não está dizendo para você se alegrar um pouquinho, não. É se alegrar sempre no Senhor.
Bíblia fala que o vinho ele traz contenda. Você vai se alegrar, mas depois tem contenda. Mas quando você está em Cristo, quando você tem o Espírito Santo do Senhor, aonde você anda, você não está só. Porque aquele que habita dentro de você vai trazer alegria. Uma vez uma pessoa falou assim, a gente estava fazendo um curso de evangelismo, e a pessoa falou assim, o professor, por que será que eu não consigo convencer ninguém para vir para a igreja? Por que eu não consigo? Toda pessoa que eu chamo, eu insisto ali, eu falo com eles, vão para a igreja. Aí o professor falou assim, olha, sabe por que você não consegue? Porque não é você que convence essa pessoa, mas é o Espírito Santo de Deus. Quando você tem essa presença. Ah, mas eu estou gorda, eu estou toda machada, não. Mas ele coloca um brilho no seu rosto. Ele coloca a beleza que vem do eterno poderoso em ti. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés era alguém que falava face a face com Deus. Face a face. E quando ele descia de lá, havia um brilho no rosto dele. Havia um brilho, que aquele brilho atraía pessoas. Aquele brilho fazia com que pessoas se derramavam. Aquele brilho fazia com que as outras pessoas sentiam a presença de Deus.